vocês? Espero que estejam todos bem. Nós vamos dar sequência aqui à nossa matéria, ao nosso conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho hoje aqui a respeito da estrutura da oração. Vamos pensar qual é a estrutura básica que forma uma oração. Nós já sabemos que a oração é aquele enunciado construído em torno de um verbo. E nessa estrutura básica da oração, nós temos dois elementos importantes, que são básicos, o sujeito e o predicado. Vocês já aprenderam bem como identificar e classificar o sujeito, já aprenderam bem como separar esse predicado e dar a função de cada um. E nós vamos trabalhar um pouquinho hoje a respeito dessa estrutura da oração no conceito de ordem direta e ordem indireta. Para que você acompanhe comigo aqui o conteúdo, eu queria que você abrisse aí o seu livro didático. Na página aqui, página 19, nós vamos trabalhar questões que estão ligadas à página 19 e 20 do seu livro didático. Então você vai acompanhar comigo aqui o nosso comentário e já terá condições de realizar aí as atividades relativas a essas duas páginas, página 19 e 20, a respeito da estrutura da oração. Nós temos um texto aqui na página 19. Essa notícia é de uma feira que acontecia lá em Porto Alegre e é uma feira no formato de acolher os imigrantes que moram ali na cidade, dando a eles oportunidades das mais diversas, tanto de interagirem uns com os outros, quanto de exporem seus trabalhos, de conseguirem um trabalho, de socializar com essas pessoas fazendo aquela acolhida, né? O interessante é que o nome da feira é Imigrei. E traz uma interjeição, uma comunicação alegre aí, e na junção dessas duas palavras, dos dois termos, forma-se, né, a sonoridade da palavra imigrei. Então tem um diálogo bacana aí na construção do nome da feira. Isso é uma questão que está aí na sua página 19 para você também comentar a respeito da construção do nome da feira. E nós vamos prosseguir aqui pensando nessa ideia da ordem direta e da ordem indireta. Essas frases que nós vamos utilizar aqui como exemplo foram retiradas. Essas frases que nós vamos usar aqui como exemplo foram retiradas do texto que eu falei com vocês aí. Então dá uma pausa aí, dá uma lidinha no texto, é bem rapidinho, para você poder continuar comigo aqui sabendo o que nós estamos falando. Nós já sabemos que cada oração possui a sua estrutura básica. Ela possui sujeito, possui predicado. Sendo uma oração, ela é formada a partir de um verbo, a estrutura dela é construída em torno do verbo, mesmo que ela não tenha sujeito, ela tem um predicado, porque ela tem uma ação verbal que é constituída fazendo dela uma oração. Essa oração ela pode ser construída na ordem direta ou na ordem indireta. O que é uma oração na ordem direta? É quando o sujeito vem na frente, quando a citação do sujeito antecede ao verbo. Quando nós temos uma oração na ordem indireta, nós temos primeiro o predicado, primeiro a presença do verbo e depois a apresentação do sujeito. Isso é a ordem indireta da oração. Então é bem simples. O que você precisa saber? Você precisa saber identificar adequadamente o sujeito. Por isso vale aquela dica que eu dei para vocês lá ainda na série anterior, de como apontar o sujeito da oração. Localize o verbo. Aponte quem é o verbo e pergunte para o verbo quem fez a ação que ele disse que aconteceu. Quem faz aquela ação, quem fará aquela ação. Pergunte para o verbo. Se você perguntar ao verbo quem, ele vai te dar a pessoa que realizou ou que vai realizar, que realiza aquela ação. E assim, se nós soubermos identificar bem o sujeito, não importa onde ele estiver na frase, nós vamos ter sucesso nessa identificação, na classificação do sujeito e no desenvolvimento da análise de toda a oração e de todo o período. É o primeiro passo, tá bom? Então vamos olhar para os nossos exemplos aqui. Eu quero que vocês nesses exemplos apontem se estamos na ordem direta ou na ordem indireta. Então para isso nós vamos fazer uma análise simples. Aponte quem é o verbo, quem é o sujeito, quem é o predicado. Dependendo de onde esse sujeito estiver, você vai dizer se a oração está na ordem direta ou na ordem indireta. Vamos lá? Nosso primeiro exemplo ali é: feira de intercâmbio cultural oferece serviços para imigrantes. Quem é o verbo nessa oração? Você pode apontar para mim quem é o nosso verbo aqui? Oferece é o verbo. A ação de oferecer está descrita aqui nessa oração.
Oferece é o verbo, então eu pergunto para o verbo quem oferece? A feira de intercâmbio cultural. Isso tudo aqui é o meu sujeito. Então eu tenho aqui um sujeito bem determinado, né? Que aparece na oração, que só tem um núcleo, é um sujeito simples, o núcleo do sujeito é feira, e considerando que o sujeito vem antes do predicado, localizado antes do verbo, eu tenho uma oração na ordem direta. O sujeito vem na frente, ordem direta. Nosso próximo exemplo aqui, quem é o verbo dessa oração? Gratuita é a entrada. Qual é o verbo presente aqui? Qual é a ação verbal que foi realizada ou que está sendo apontada aqui? Gratuita é o verbo. O que é gratuita? A entrada. A entrada é o meu sujeito. Se eu tenho um sujeito posposto ao verbo, ou seja, depois do verbo, é ordem direta ou é ordem indireta? Sujeito depois do verbo, ordem indireta. Então aqui eu tenho um exemplo com ordem direta, nesse um exemplo com ordem indireta. O verbo veio na frente, o predicado veio na frente, o sujeito veio depois. Próximo exemplo aqui. Serão aceitas doações de agasalhos e itens de higiene. Qual é o verbo que está presente nessa oração? Nessa oração, nós não temos apenas um verbo, nós temos uma locução verbal. Você se lembra o que é uma locução verbal? A locução verbal que eu tenho aqui é formada pelo verbo ser e pelo verbo aceitar, ok? Eu tenho um verbo aqui no particípio, mais o verbo ser que está conjugado no futuro. Então, o nosso verbo vai ser esse aqui, ó, serão aceitas. Eu tenho aqui o meu verbo. O que é que serão aceitas? Doações de agasalhos e itens de higiene. Esse restante todo aqui é o meu sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Doações, né? Doações seria o núcleo do meu sujeito, então eu tenho aqui um sujeito simples. Essa oração, portanto, está na sua ordem indireta. Primeiro eu tenho o verbo, o predicado, depois eu tenho o sujeito. Simples assim. Por que isso é importante para o nosso conhecimento agora? Porque na estrutura, na construção do gênero textual, notícia e reportagem, nos gêneros expositivos, no gênero jornalístico, onde eu quero transmitir informações de uma forma clara, de uma forma objetiva, a fim de que o meu público leitor seja rapidamente atingido pela informação principal que eu quero transmitir, é importante trabalhar com a ordem direta para trazer mais clareza ao meu texto. A ordem indireta, ela gera um pouco de confusão nas informações. Então, se eu quero uma construção mais simples, mais objetiva, prefira sempre a ordem direta. Se eu quero um texto mais elaborado ou se é necessário aquele efeito para que o meu texto seja compreendido, eu posso utilizar a ordem indireta. Não é errado fazer isso aqui. Mas no texto da notícia você vai encontrar muito mais orações dispostas na ordem direta por causa da facilidade da compreensão, do entendimento, para não gerar ambiguidade, para não gerar confusão na interpretação dos fatos por parte do leitor. Então, é uma preferência do texto da notícia a ordem direta das orações. Primeiro vem o sujeito, depois o predicado. Outra coisa que nós vamos observar aqui é a questão da concordância. O sujeito concorda com o verbo, ou o verbo concorda com o sujeito. Independente do lugar onde o sujeito está localizado aqui nessas orações, se ele vem antes do verbo, se ele vem depois do verbo, esses verbos eles concordam diretamente com o sujeito. Concorda em que sentido? Concorda no plural, concorda no singular, depende da forma do sujeito para que o verbo seja flexionado. Se eu digo, por exemplo, a respeito do meu sujeito aqui, de uma forma singular, eu estou falando de uma feira, né? O meu verbo concorda com o sujeito feira. Se fossem feiras de intercâmbio cultural, seria oferecem, porque o verbo concorda com o sujeito. Como o sujeito, o núcleo do sujeito, que é feira, é singular, o verbo permanece também singular.
Aqui no último exemplo, olha, serão aceitas doações de agasalhos. O sujeito é doações, o núcleo do sujeito é plural, o verbo também é plural. Se fosse doação de agasalhos e itens de higiene, o núcleo estivesse no singular, doação, o verbo também poderia estar no singular, concordando com o núcleo do sujeito. Então tenham sempre isso em mente, tanto na sua construção textual, quanto na hora de realizar suas atividades, na hora de interpretar os textos que você lê, o verbo concorda com o sujeito. Quanto ao singular e plural, ele tem que caminhar junto para que essa concordância seja harmoniosa. Considerando esse nosso comentário aqui, foi bem rapidinho, mas suficiente para que você possa compreender o que nós queremos tratar, você vai realizar essas atividades aqui da página 19 e 20, a respeito desse assunto aí da ordem direta e da ordem indireta. E eu quero que você abra comigo aí o seu livro de atividade também, porque tem um esquema bem bacana lá para a gente trabalhar. Aqui na página 2 do seu livro de atividade, tem um resumo em esquema a respeito desse assunto que nós acabamos de falar, ordem direta e ordem indireta, para você recapitular. Então faça a leitura do esquema, relembre o conceito de sujeito e predicado, relembre aqui a estrutura da ordem direta e da ordem indireta, tem outros exemplos aqui para você raciocinar em cima disso, para que então você possa fazer as atividades que estão aí dispostas também no livro de atividades para que sejam realizadas. E eu vou deixar anotadinho para vocês aí no cronograma o número das atividades que eu quero que vocês realizem para nós praticarmos esse assunto aqui, para que isso fique bem entendido e bem registrado aí no conhecimento de vocês, tá bom?